Olá, pessoal, bom dia a todos. Bom dia, Bom dia! Olá, Olá, eu do futuro. Normal. Olá, eu do futuro, como você está? Olá, eu Você já fez a lição de casa? Você fez a lição de Gente, casa. Se você não fez, tome vergonha na cara e vai fazer. deixa eu me falar algo. Pessoal, vamos fazer a nossa aula. Depois, olha, hoje eu acordei, eu abri o olho assim, fiz assim, ai, hoje é sábado. Eu falei, gente, não é sábado, é sexta. Eu falei, ai, é sexta, mas pelo menos é só mais um dia. Depois a gente vai Professora, descansar, eu né? também pensei que era sábado. Eu tava mal ansiosa, porque senão, se ele fosse sábado, domingo seria meu aniversário. Daí eu acordei pensando que era sábado, mas eu lembrei que era sexta. Mas não tem problema. Então. Ó, parabéns pelo seu aniversário do domingo, tá bom? Obrigada. Oi, Larissa, bom dia. Oi, Mirella. Pessoal, vamos começar? Vamos Antes lá? de começar, eu posso tirar uma dúvida? Pode. Eu não consegui ver, mas eu pesquisei, né, sobre o crescimento das montanhas e tinha um vídeo que estava explicando. Eu não consegui ver ele, mas se você for passar o mouse embaixo, sabe, tem os pontos do vídeo. E um dos pontos do vídeo diz que se as montanhas crescessem, a gente ia ter mais gravidade no planeta. Isso é verdade? Olha, vou ser bem sincera, Pedro, eu não conheço essa relação. Essa relação com o aumento das montanhas com o aumento da gravidade. Eu não consigo fazer essa relação. Posso até dar uma pesquisada sobre o assunto e a gente discutir, mas eu não consigo fazer essa relação, porque a gravidade não está relacionada com as placas tectônicas, está relacionada com o núcleo. Então, a Pro não está conseguindo fazer essa relação, não. Ô, Caio, não consegue liberar a câmera? Tudo bem, alguma coisa aconteceu, tá bom? Entendeu, Pedro? A minha tá fechada por causa que a minha internet aqui tá muito ruim, senão meu computador fica todo travado, porque o meu computador não é tão bom. Tá bom. Assim, Ó, né? pessoal, vamos começar. Nós vamos combinar daquela forma. A Pro explica uma parte, olha quem está com a mãozinha levantada, tudo bem? Certinho? Pelo menos não atrapalha ninguém. E todo mundo consegue prestar atenção na aula, certo? Bom, na aula passada, acho que foi o Pedro que falou assim, Pro, os exercícios é sobre a biosfera. Aí eu falei assim, não, Pedro, mas a biosfera é tudo que a gente já estudou. A biosfera é a litosfera, é a atmosfera, é a hidrosfera. Foi, né, Pedro? Tá vendo como eu sou, ó, boa de lembrar? Então, assim... Sim, exato. Isso, aí eu peguei e falei assim, então, gente, o que acontece? Nós vamos dar para vocês fazerem sim, né? E é isso mesmo. Bom, eu vou espelhar só para mostrar para vocês... Pro, desculpa te atrapalhar, mas é que eu cheguei meio atrasado. O que eu perdi? Nada, bom dia, Bruno. Tudo Bom dia, bem? Pro. Não perdeu nada, Bruno. A Pro tá só começando, tá bom? Então, olha lá, gente. Aí, eu vou espelhar para vocês verem o que nós já vimos, porque às vezes fala assim, ó, Pro pulou essa parte, eu não pulei. É que muitas vezes eu prefiro mostrar imagens, tudo, e quando eu vejo, eu já segui o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês onde nós estamos no livro, certo? Só um minutinho. Olha lá. Então, nós vamos falar um pouquinho de biosfera. Pessoal, o nome já diz, ó, biosfera, esfera da vida. Então, o que é a biosfera? Banho de geografia. Deixa eu só beber um golinho de água, parece que tem alguma coisa na garganta. A gente estudou ontem geografia biosfera. Desculpa, pessoal, vamos lá. Então, olha lá. Professora, repete a página. A página é 153. Certo? Então, olha lá, gente, quando nós falamos de biosfera, nós estamos falando de tudo que tem no nosso planeta. É a esfera da Eu chamo vida. de terrosfera. Então, né? Então, assim, o que acontece? É o nosso planeta, é como se o colega falasse aí, ó, a terrosfera, né? É que bio envolve, assim, além de ser o planeta, toda a parte do bioma, ele envolve os seres vivos. Então, quando nós falamos de biosfera, nós estamos falando de todo o planeta Terra e de todos os seres vivos que vivem nele e que se adaptaram a ele. Então, aqui, pessoal, o que está sendo dito aqui? Aqui está falando um pouquinho das adaptações que os seres vivos sofreram para eles conseguirem viver no nosso planeta, né? Nós conseguimos, através do sistema solar, nós percebemos o quê? Que nós não conseguimos viver em qualquer lugar.
Se você está num lugar com uma gravidade baixa, você não vive. Se você está num lugar com falta do gás oxigênio, você não vive. Então, aqui, neste trecho de biosfera, está sendo falado um pouquinho sobre o processo evolutivo. O processo que os seres vivos sofreram para conseguir se adaptar ao planeta. Na verdade, se vocês analisarem todo aquele resfriamento que nós discutimos em aula, né? Todo aquele resfriamento, todo aquele início da criação do ser vivo, vocês perceberam o seguinte: primeiro a atmosfera se modificou para que conseguisse surgir ali nessa atmosfera nova os seres vivos. Porque a atmosfera ela era muito ruim, muito quente, né? E não existia condições de vida. A partir do momento que as cianobactérias apareceram, depois as primeiras algas, depois os primeiros vegetais e depois os primeiros microcrustáceos, que foram os zooplâncton, a partir daí teve uma continuação, senão nós não estaríamos aqui, certo? Quem foi o cientista que estudou esse processo evolutivo? Foi Charles Darwin. Charles Darwin foi o nosso cientista naturalista que estudou todo este processo. Gente, Darwin... Por coincidência, assim, em português a gente viu um texto sobre o Charles Darwin, Não é onde ele foi. Não é coincidência, não. É um processo mesmo. O livro ele prepara tudo. O livro é... Não, é que no começo do livro, um dos temas é a evolução de Charles Darwin. Sim, completamente focado na evolução. Que legal, E gente. ontem em geografia a gente estudou a biosfera. Ontem em geografia. Tá vendo? Gente, é tudo certinho, não é coincidência, não. Então, olha assim, pessoal, Darwin, ele fez um estudo, eu não sei o que vocês leram, se vocês já ouviram, eu tenho que falar também. Darwin, ele era um naturalista que ele percebia que os seres vivos iam se adaptando de acordo com o ambiente. Ele observava, por exemplo, um beija-flor. E ele percebia assim, olha, o beija-flor se alimenta do néctar da flor. Olha como é o bico do beija-flor. Aquele bico fino. Aí ele percebia assim, olha, o papagaio, ele já quebra a semente. Olha como é o bico do papagaio. Ele é torto para quebrar sementes. Então, assim, apesar de Darwin ter estudado papagaio. Só um minutinho, gente. Apesar de Darwin ter estudado todos os seres vivos, por algum motivo, talvez seja por atração às aves, Darwin focava muito nas aves para o estudo da evolução. Então, se vocês forem, por exemplo, um dia, por curiosidade, ler a biografia de Darwin, vocês vão perceber que em todos os continentes que Darwin foi, ele foca muito nas aves. Mas ele só observou aves? Não. Mas talvez seja porque as aves, por serem animais mais complexos, ele observava a pena. Nossa, que interessante. Neste continente, geralmente, os lugares onde as aves ficam, o seu habitat é escuro, as suas asas também, as suas penas também. Ele começou a perceber o processo de camuflagem, que as aves se camuflavam para não ficar ali expostas aos seus predadores. Ele percebeu muito isso em répteis também. E Darwin começou a analisar, ele começou a perceber que os animais presentes no ecossistema, ele possuía características para sobrevivência. E essas características ele classificou como seleção natural. Pessoal, este é o principal termo de Darwin, seleção natural. Não quero digitar, só quero selecionar. Então, ele falava isso. Ele falava assim, que a seleção natural, o que é isso? Ele falava o seguinte, que os mais aptos conseguem sobreviver, os menos aptos morrem. Eu vou dar um exemplo de Darwin, só para vocês entenderem um pouquinho. Ele mostrou uma parede, uma rocha, e aquela rocha estava pintada de branca. E a rocha pintada de escuro, fuligem, como se fossem fuligens. E deixou ali por um tempo. Ele percebeu que as mariposas brancas pousavam, descansavam na rocha branca. E as mariposas presentes naquele ecossistema que tem aquela cor cinza, ela pousava naquela rocha cinza. O que Darwin fez? Pintou as duas rochas de branco. Isso é um experimento. E ele percebeu que as que tinham fuligem cinza, a coloração cinza, elas ainda pousavam, elas não tinham outro habitat. E elas foram predadas. Elas morreram. Isso mostra o seguinte,
que a camuflagem é importante, que os mais aptos sobrevivem. Os menos aptos, eles acabam o quê? Morrendo. Mas mesmo morrendo, ele consegue transmitir as suas características aos seus descendentes. Como assim, Pro? Assim, ó. Apesar da mariposa ter morrido, com certeza ela teve um processo de reprodução, algumas delas. E ela transmitiu características para que seus filhotes viessem com a característica de ter cor de acordo com o ambiente, da camuflagem. Então, era isso que Darwin falava, que apesar de os menos aptos morrerem, eles transmitiam as características aos seus descendentes. Então, neste processo aqui de seleção natural, ele diz assim, ó, os mais aptos sobrevivem. Os menos aptos morrem, mas transmitem as características adaptativas, aos seus descendentes, certo? Você pode colocar isso no chat? Eu vou fazer uma... Olha aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Posso sim. Então, deixa eu só fazer um comentário. Eu estou selecionando aqui e no seu lado... Ctrl+C. O seu que fica online, ele fica gravadinho o que a Pro escreveu, tá bom? Ele fica disponível para vocês, mas eu vou colocar no chat também. Só um minutinho. Então, é isso, gente. A seleção natural, ela diz que os mais aptos sobrevivem e os menos aptos morrem, mas eles transmitem essas características aos seus descendentes. Então, quem fez todo esse estudo de seleção natural e de adaptação foi Darwin. Vou contar uma história para vocês, um trechinho da biografia de Darwin. Eu amo histórias. Eu também amo as histórias dos cientistas de taxonomia, porque eu gosto muito. Eu amo fotos, histórias, amo tudo isso. Que é antigo, assim. Então, gente, Darwin, ele era religioso, né? E fala que Darwin, ele tinha filhos, né? Eles não falam a quantidade. Eu já li uma biografia, um trecho da biografia que falava que Darwin, filha dele mesmo, era só uma, mas ele morava com outros filhos, né? Não tem esse detalhe. Nossa, eu fiz uma pesquisa que estava mostrando que ele teve 10 filhos. Então, isso que eu tô falando, eles falam que ele teve uma filha dele, depois outras falam que ele teve muitos filhos, então é um pouco divergente isso aí. Por que os rinocerontes têm 2 chifres? Depende da espécie, Giovanni. Certo? É defesa dele. Então, voltando aqui. Aí, gente, o que acontece? Darwin, ele era um religioso, diz que ele frequentava, não fala que tipo de religião, mas ele frequentava a igreja com a sua esposa e com seus filhos, né? Aí fala que um dia, um filho dele morreu. Eles falam que não foi uma morte natural, foi uma morte acidental. Aí Darwin ficou assim muito triste, muito revoltado, né? E ele já tinha aquela aptidão, aquele chamado para vontade de estudar assim, por que morre? Por que uns sobrevivem e outros não? Gente, peraí, foca aqui, já tira dúvida. Eu não vou ficar olhando o chat agora, só um minutinho. E aí diz que Darwin começou o estudo dele, esse estudo evolutivo, esse estudo da evolução. Aí ele percebeu que não dava para estudar em um continente só, e ele estava querendo mesmo mudar o foco, né? O que ele fez? Ele começou a viajar. Deixou a família, deixou a esposa e ele falou que ia fazer um estudo. E Darwin, ele viajou num navio chamado Beagle. Ele viajava nesse navio e ele ia parando em outros continentes. O que foi importante? O que foi importante na viagem de Darwin? Ele percebia que, por exemplo, nesse continente ele encontrava um tipo de ave. No outro continente, ele encontrava a mesma ave, mas com um bico diferente, com as penas diferentes. Então, ele começou a perceber que, apesar de tudo, elas já tiveram, em algum momento da formação do planeta, talvez a Pangeia, elas já estiveram juntas, sendo a mesma espécie. Só que com a separação dos continentes, essa ave teve que se adaptar para viver nesse ambiente. E essa ave teve que se adaptar para viver nesse ambiente. Então, ele percebeu que estes seres vivos foram sofrendo adaptações. Então, Darwin
elaborou vários estudos. Bom, naquela época era escrito tudo em folhas, em pergaminhos, né? Não tinha um caderno, era tudo em pergaminho. Ele ia guardando aqueles escritos. Aí conta-se, tá? Que Darwin, quando voltou para casa, demorou, foram anos, né? Diz que Darwin, quando voltou para casa, ele voltou com aquele bolo de pesquisas. E diz que ele chegou para a esposa dele e falou assim, olha, eu quero que você leia. É nisso que eu creio hoje, né? Aí diz que a esposa dele pegou aquele monte de escritos dele e levou embora. Aí diz que Darwin estava lá num aposento, em algum lugar, de repente ele escutou barulho de papel queimando. Aí diz que ele pegou, ficou desesperado, pensou, pronto, minha esposa está revoltada, está queimando o meu estudo de anos a fio, né? Aí diz que Darwin saiu rápido. Quando ele chegou, a esposa dele tinha feito uma fogueira e ela estava arrancando páginas da Bíblia, de algo religioso. Aí diz que ela falou para ele, a partir de hoje, com os pergaminhos dele, essa é a minha Bíblia e você é o meu Deus. Então, é uma coisa muito assim, deixando claro que foi totalmente excluída a religião e que totalmente... Profundo, né? A ciência é profundo. Mas o que a Pro gosta de destacar isso? Porque não dá, tem gente que me pergunta isso. Pro, dá para falar, crer no criacionismo, no evolucionismo? Não. Porque o pai da evolução acreditou um dia, mas ele é totalmente ateu. Ele não tem o Deus dele é o Deus da ciência. Então é totalmente separado um do outro. Quando você acredita que tudo surgiu do criacionismo, você não acredita no evolucionismo, no processo de resfriamento de tudo que acontece no planeta e que os seres foram se adaptando. Você não acredita, não tem como, os dois não casam. Então, isso fala nesse trecho, por isso aconteceu, eu estou contando para vocês o que eu li, que eu achei muito profundo, como diz o colega, né? E eu achei interessante, por quê? Porque apesar de ele ter largado, eu entendo assim, que ele estava tão chateado, e ele queria tanto buscar alguma explicação para a vida, para a morte, etc., que ele saiu fazendo essa pesquisa. E que Nossa, E quando ele apresentou para a esposa também falou, a partir de hoje é nisso que eu creio. Nossa, quando você falou que ela saiu assim, eu pensei que ela ia indo vender os papéis e ganhar, tipo, maior quantia, e depois ela, tipo, vendeu uma cópia, vamos dizer assim, e depois começou a queimar os papéis original. Mas não, aí ela não fez isso, que susto. Dá para entender, parece até que ela ia queimar o que ele escreveu, né? Na verdade, mas não. Como se ela tivesse ficado irritada por ela ter abandonado, assim, ele. Mas é essa história, eu acho bem interessante a história de Charles Darwin, para vocês entenderem por que ele é chamado de pai da evolução. Ele é chamado, ainda esses dias eu estava até conversando com outra sala, e eu comentei o seguinte, se você for analisar no caráter de seleção natural, vamos trazer um pouquinho para a atualidade. Vocês já repararam que as pessoas que pegam Covid, por exemplo, tem gente que tem as mesmas características físicas, as duas não têm comorbidades, não tem problema, não tem pressão alta, não tem problema cardíaco, não é diabético, nada. Aí um totalmente sem comorbidade, ele pega assintomático, não tem nada. E o outro, com as mesmas características, morre. Os cientistas estão muito encucados com isso. Eles já descobriram as características principais de onde o vírus ataca. Mas por que aquela pessoa tão saudável morreu tão rápido? Então, se você for pensar no caráter de seleção natural, em algum aspecto ele diz o seguinte, os mais aptos, eles sobrevivem, os menos aptos, eles morrem. Aí, eu falei isso pra minha tia agora e ela falou a mesma coisa, a gente tá vivendo isso agora. Os mais aptos sobrevivem, os outros não. Ela falou a mesma coisa que tava escrevendo. Isso mesmo. Eu falei pra ela agora. Todo mundo falar. Deixa eu só concluir, todo mundo fala, só um minutinho. Agora, gente, o que acontece? Nós sabemos onde o vírus ataca, mas o que está encucando os cientistas é o seguinte, por quê?
Se ele ataca, por exemplo, tem idosos que estão saindo, idosos, eu vi uma idosa saindo com 102 anos, lógico, tem idosos sobrevivendo, e tem pessoas de 20 a 40 anos que estão morrendo muito rápido. Então, hoje, analisando, ninguém sabe o porquê. Talvez é uma proteína a mais que essa pessoa tenha no corpo, talvez tem gente tomando ivermectina, tem gente tomando vitamina D, tem gente tomando vitamina C, tem gente tomando zinco, tem gente tomando cloroquina, enfim, cada um fazendo o que acredita. Depois disso, o que acontece? As pessoas, elas estão sendo atacadas de diferentes formas, certo? Infelizmente, ontem, o filho de uma professora que eu trabalhei com ela faleceu de Covid, 23 anos, sem comorbidade nenhuma. Internou na terça, morreu ontem. Então, na verdade, a gente está passando por uma situação que a gente pode classificar como uma seleção natural, né? Porque, de alguma forma, ele existe. Os mais aptos, eles conseguem sobreviver, e os menos aptos, eles estão morrendo e sofrendo mais. Eu vou aqui na mãozinha para ver o que vocês vão falar, tá bom, gente? O Vinícius, o Vinícius está com a mãozinha levantada. Pode falar, Vinícius. Então, assim, a pessoa que é mais velha, provavelmente ela já passou por muitas doenças, o corpo já tem um protocolo diferente de lidar com ameaças, né? E eu vi que quando o corpo não sabe o vírus, como às vezes ele se prejudica. Ixi, Vinícius, está muito ruim, eu não está te ouvindo direito. Tira esse efeito que eu acho que vai ficar melhor. Tira o efeito, O Vinícius. efeito não tem nada a ver. Não? Vou tirar. Não, mas às vezes a internet fica meio ruim. Isso, Vini, para te ouvir. Isso, fala. Eu acho que o máximo que isso tira do computador é um pouco do processamento, mas tudo bem. Tá, então vai, Vini, fala. É porque o Vitor tá com o fone ligado também, aí sai o áudio duplicado. É verdade. Liga, por favor, Mas, meu querido, aproveita. Eu acho que algumas pessoas muito velhas saem e outras pessoas muito novas morrem. Porque, assim, o corpo da pessoa mais velha já tratou muitas doenças. O corpo ele já tem o livro das doenças e já tem um protocolo para tratar com ameaças desconhecidas. Mas as mais novas, o corpo, ele não sabe lidar. Os dois não sabem lidar, mas o outro tem mais bagagem. E aí, o novo, ele acaba sofrendo, porque o corpo, ele tenta resolver, ele próprio se prejudica, às vezes. Vini, você sabe, meu querido, que dentro da característica do vírus, isso não cabe. Por quê? Porque ele é mutante. E ele é diferente de qualquer outro ser microscópico que ataca o nosso corpo, entendeu? Então, não está relacionado isso. Por exemplo, eu não tenho anticorpos circulantes do Covid. Uma pessoa de 70 anos, ela não tem. Ela tem da gripe, ela tem do H1N1, ela tem de outros, mas ela não tem dele, entendeu? Estas vacinas estão trazendo isso. Por quê? Quando nós formos estudar a vacina, vocês vão ver que elas estimulam a produção de anticorpos. O que pode acontecer aí, Vinícius, é o seguinte, uma proteína que os cientistas estão desconfiados que seja a vitamina D, que ela muda essa proteína e ela reforça. Por quê? Porque o vírus é uma cápsula de proteína. Então, é como se a cápsula de proteína do vírus sofresse com a presença da vitamina D, mas não é comprovado, é uma hipótese e estão sendo feitos experimentos. Por isso que o povo está tomando vitamina D. Desde o início da pandemia, todo mundo tomando vitamina D. Sim, eu tomo vitamina também. Então, pode ser que um dia descubra que não é. Que era o complexo B. Eu tomo também. No caso, eu não tomo vitamina B, eu tomo uma vitamina mesmo para vitamina geral, mesmo, né? Normal, só para poder ajudar e tal, né? Isso Para o meu corpo mesmo. ficar saudável, mas né, também é sobre a questão também dos anticorpos e tal. Isso. Então é isso, gente. Eu só queria dar bater esse papo com vocês para vocês entenderem um pouquinho sobre a análise dos seres vivos e o ambiente onde eles vivem, certo? Ô Vinícius, por favor, baixa a mãozinha só para o teu controle. Pessoal, tudo bem? Podemos sair de biosfera e agora? Então, Mirela, depois eu falo sobre esse assunto, ok? Então vamos lá, gente. Vamos para placas tectônicas. O que eu queria mostrar? Página 154 nós já fizemos, tá? Nós já falamos de ondas, nós já falamos como são as placas tectônicas.
Nós já falamos que elas vibram, já falamos que elas se separam, que elas colidem, que elas escorregam, que elas fazem deslizamento lateral. Olha aqui o que nós já discutimos, ó. Colisão, afastamento, cadê o deslizamento lateral? Deslizamento lateral, formação da litosfera montanhosa, das cordilheiras. Nós já falamos sobre a Pangeia. Tudo isso está nessa página aqui, 154, 155. É que às vezes eu vou falando, mostrando imagem e a Pro pula. Olha lá a formação das cordilheiras que nós vimos ontem. Aquele vídeo não está rodando inteiro mesmo, viu, pessoal? A Pro foi colocar para ver se eu repetia para vocês, aquele que eu passei ontem, mas ele para mesmo na formação das cordilheiras e ele está travando, certo? Por isso que eu não trouxe hoje. Então, olha lá, gente, o encontro das placas tectônicas, nós já vimos que o deslizamento faz a formação da cordilheira, certo? Até aqui, lembra que nós já discutimos. Agora, nós vamos entrar nos fenômenos. Sim, Pedro, o movimento da placa pode afetar o solo, pode causar desabamento, pode causar terremoto, pode causar tsunami, pode causar tudo isso. Então, assim, agora nós vamos falar um pouquinho dos fenômenos, né? Então, assim, gente, os fenômenos, tudo que acontece no nosso ecossistema é um fenômeno. Chover é um fenômeno, o vento é um fenômeno, não é verdade? Fenômeno é tudo que acontece dentro do nosso planeta. Uma chuva de granizo é um fenômeno. Agora, existem fenômenos que causam desastres por algum motivo. Então, por exemplo, teve um terremoto, olhe nessa foto. O terremoto, ele rachou aí a estrada. Ele causou um desastre, certo? Mas existem desastres naturais e desastres artificiais. Como assim, Pro? Assim, gente, começa a chover. Aí começa a chover. Todo o solo da minha casa, da sua, do vizinho, é tudo asfaltado, compactado. Nenhuma casa tem aquele pedaço de chão que é exigido, que fica no solo para que a água seja absorvida. Em meia hora está inundado Santo André, São Bernardo, ABC, está tudo inundado. Isso é um desastre artificial. Por quê? Com a quantidade de chuvas, não era para inundar. Inundou porque os bueiros estão entupidos, porque não tem local para escorrer a água, porque a água tinha que escoar, né, a água, tinha que existir este espaço. Hoje, por exemplo, as pessoas vão construir, elas preferem pagar a multa para não ter um pedaço de solo, de terra. Porque nós temos que ter um pedaço de terra, tem um nome desse pedaço, eu esqueci, onde cai água, e a água seja absorvida. Para a água ser absorvida, por exemplo, aqui eu tenho um jardim. Tem gente que tem jardim de inverno, que acaba montando dentro da própria casa, é um lugar aberto onde cai ali a água, num pedaço de chão. Então, cada um adapta do jeito que dá. Mas tem gente que faz o quê? Coloca todo o piso na casa toda, tal, não tem esse espaço. Quem mora em condomínio tem o jardim lá embaixo, porque não é nem aprovada a planta, né? Então, isso que acontece, pessoal. Quando a gente fala de desastre natural, nós estamos falando da interferência do homem. Houve interferência humana, é um desastre artificial. Não houve interferência humana, é um desastre natural. Ah, então aconteceu lá o tsunami no Havaí. Ninguém teve culpa. Alguém fez aquela onda? Lógico que não, foi o movimento da placa tectônica, teve um terremoto, depois teve o tsunami. Aí várias pessoas morreram, várias casas, aí é um desastre natural, certo? A partir do fenômeno que aconteceu, houve um desastre natural. A erupção vulcânica, hoje ela é controlada, né? Tem modos de controlar. Hoje sabe-se onde vai acontecer um furacão, uma erupção vulcânica. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde é muito comum furacão na primavera, eles têm um aplicativo onde ele avisa que vai ter furacão em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, para que as pessoas consigam se proteger. Isso é um fenômeno e se acontecer um furacão muito forte e destruir as casas, é um desastre natural. Não existe um controle. Então, nós classificamos como desastre natural quando não existe interferência humana. E tudo que é chamado de artificial é quando existe interferência humana, certo? Tudo bem até aqui? Deixe-me ver quem está com a mãozinha levantada. Ô, Isa, pode falar.
Prof, então a erupção, né, quando a barreira quebrou, sei lá no Rio de Janeiro, foi um desastre artificial, certo? Isso, um desastre artificial. Tá bom, obrigada. Pedro, pode falar. Então, é possível que todas as placas tectônicas se choquem ao mesmo tempo? Ah, tudo é possível, mas é difícil, né? As placas, se você analisar que as placas, como a Pro comentou, como se fosse uma piscina de leite condensado, onde você montasse, por exemplo, um quebra-cabeça, tudo montadinho. Qualquer tremor que acontece, qualquer movimento, eles vão se separando, eles podem colidir, mas assim, tudo ao mesmo tempo é muito difícil, pode causar... Gente, se o tsunami que aconteceu lá em 2011, eu sempre confundo. 2010. Foi... Lá. Foi em lá 2010 porque ontem aquele, sabe, da China, da Japão, no caso. Da Japão? Aconteceu em 2010. Não, mas eu tô falando daquele do filme Impossível, lá, o Impossível. Foi... É 2010, é. Então, eu não lembro o ano, mas tudo bem. Aquele tsunami, ele, imagina, um movimento de algumas placas já aconteceu um atraso no movimento de rotação da Terra. Vocês imaginam que a Terra estava girando, de repente ela teve um tranco, ela voltou, lógico, milésimos de segundos, mas houve um tranco na rotação da Terra. Agora imagina todas as placas tectônicas se colidindo. É um apocalipse. Uma hora a gente morre. A gente morre. Olha, literalmente, assim, os prédios, se a Terra parar de girar, os prédios vai tudo cair assim, a gente vai todo mundo morrer. Não tem nem como analisar isso, né? Então, eu ia fazer outra pergunta, gente, só que a primeira coisa que vai acontecer... Ninguém tá com a mãozinha levantada. Ninguém. Vamos lá. Então, eu ia ter mais uma pergunta, só que eu esqueci. Aí, quando eu lembrar, eu posso... Pedro, tá bom. Tudo bem. Gente, é o seguinte... então, vocês entenderam essa característica. Que Pedro está com a mãozinha levantada. Fala, Pedro. Na aula de geografia, a gente também estava estudando o tsunami. E o professor falou que quando a gente está no fundo do mar, se passar um tsunami, a gente não vai sentir. Isso mesmo. Mas por que isso acontece? Sendo que quanto mais fundo a gente não está mais perto da placa tectônica? Pedro, eu posso pedir para você segurar essa pergunta um pouquinho, que a gente vai falar de tsunami? Ok. A Pro pode falar? Tanto que no filme Impossível acontece isso. As pessoas que estavam lá, que estavam na água, quem sabia, mergulhava. Porque ele vem por cima, ele não vem por baixo. É como se ele formasse... tsunami é uma grande onda, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Ok, Pedro? Segura um pouquinho aí. Então, vamos lá. Gente, eu até separei algumas imagens aqui que eu sei que vocês gostam de ver. Então, vamos começar a falar dos fenômenos. Vai dormir. Então, olha lá, os fenômenos atmosféricos. Eu vou começar com um fenômeno... Posso te fazer uma pergunta? Pode, fala. Você já teve aquela vontade de passar por um tsunami só uma vez só na vida? Não. Tipo, eu tenho uma vontade, eu vejo nos filmes. Tem vontade disso? Não tenho, não. Ninguém tem vontade disso. Ninguém tem vontade disso. Eu já tive praticamente tenho vontade de morrer. Né? Se você tem vontade de morrer. Não, eu já tive vontade de... Você quer morrer? Eu já tive vontade... Eu tinha muita essa vontade quando eu era criança, uma coisa meio louca, meio de bióloga mesmo, né? Eu tinha vontade de ficar sozinha no meio de uma floresta bem fechada. Somos duas. Eu queria andar na floresta sozinha. Deus me livre. Sempre quis fazer isso, Pro. Mas depois que a Pro estudou botânica, tudo, eu descobri, quando eu comecei a estudar, né, logo no início da biologia, que essas matas muito densas, elas causam uma claustrofobia e que você parece que não respira, porque as matas são muito fechadas. Aí eu já perdi a vontade, né? Tem que ser, pelo menos, se for uma mata. Eu sempre quis ficar no alagamento sozinha, assim. Então, e aí eu sempre queria me salvar. Aí você já tá pensando no Tarzan, né, Heloísa? Eu tô falando apenas de andar na mata, Heloísa. A Heloísa já tá pensando no príncipe que vai desvastar. Sempre quis ir pro Ártico. Não, eu tenho manias muito estranhas. Eu sempre quis ficar dentro de um alagamento. Eu tô estranha, um pouco estranha. Mas tá mesmo? Gente, vamos voltar. Heloísa, não queira ficar dentro de um alagamento. Parece que as suas pernas estão, tipo, caindo.
literalmente caindo. Mas eu já sei Mas eu porque digo, ela já tipo, sozinha, sabe? E aí, do nada, você começa a nadar. Ai, sei lá, eu sou meio estranha. Isabela, eu vou fazer uma pergunta meio óbvia que todo mundo ia fazer, mas você já ficou em um alagamento? Sim, eu não morei realmente todos os anos da minha vida em São Bernardo. Eu vim para São Bernardo, então eu morava em São Paulo. E eu peguei um alagamento, e aí eu e a minha mãe ficamos segurando no poste. É horrível, Nossa, parece que você não tem Isabela, controle de nada. que horror! Sabe, aí as coisas ficam batendo, algumas coisas, a gente não sabe o que passa dentro da água. E aí algumas coisas passam. É perigoso pegar até Aconteceu comigo também. Bom, gente, agora espera um pouquinho. Espera, eu tô vendo quem está com a mãozinha levantada. Aí começa, vocês adoram devagar, né? Viajar lá na Lua. Tem um aluno que queria ficar alguns quilômetros perto de um furacão, só se for em sentido oposto, né? Pra observar. Caraca, mano! O outro falou que Ô, professor, eles querem te matar. Alguns quilômetros. Ó, um minutinho, mutou só para terminar aqui. Eu sempre quis ficar no escuro com um monstro. Não é difícil, não. Pega um bonequinho aí dos Monstros S.A. Se eu fosse numa floresta escura e fechada, eu ia armado com fuzil. Ai, gente, vocês viajam. Vamos voltar pra aula. Nossa. Fui armado com fuzil. Desculpa aí. O fuzil é maior que a gente. Não sei nem como que ele vai conseguir. É verdade. Pedro é o único que tá com a mãozinha levantada. Pode falar, Pedro. Então, é verdade aquele bagulho lá, quando vai vir um tsunami, primeiro vem uma mini onda. Não uma mini, né? Uma onda antes, aí depois o tsunami. Vou falar a mesma coisa. Pedro, segura a sua pergunta. Nós vamos chegar lá. Segura aí. Então, vamos lá. Gente, baixa a mãozinha, vamos começar. Bom, o furacão. O furacão, gente, é um encontro de massas de ar. Então, o tempo todo, quando nós formos estudar meteorologia, vocês vão perceber que o tempo todo tem massas de ar se deslocando na nossa atmosfera, certo? Quando, de alguma forma, por isso na primavera, quando em alguns países, em algumas regiões, ocorre uma variação brusca de temperatura, aqui em São Paulo, por exemplo, não tem variação brusca, e mesmo assim no verão tem aquelas chuvas de granizo, foi choque de massas de ar. Mas existem lugares onde essa variação é muito brusca. Então, por exemplo, tem vapor de água que está saindo dos mares e tem o encontro das massas de ar que estão se deslocando na atmosfera. Quando esse encontro de massa de ar frio com massa de ar quente é muito brusca, formam-se os furacões. Então, acontece essa formação aqui. Quando que ela ganha força? Quando ela vai encontrando mais calor. Então, por exemplo, ela está nessa região, aí os cientistas começam a analisar. Pelo movimento dele, ele vai para tal local. Aí eles vão analisar como está aquela massa de ar. Nossa, muito quente. Ele vai encontrar, ele vai ganhar força. Então, ele vai acabar lá em tal lugar. Por quê? Porque ele não vai encontrar calor. Quanto mais massa de ar quente ele encontra no caminho, mais força ele vai ganhando. Então, pessoal, tem furacões que começam e acabam muito rápido. Tem outros, se você for analisar a escala de um furacão, vocês vão ver que tem furacões que arrancam casas, tem furacões que arrancam celeiros, tem furacões, não é mentira, que eles jogam até os animais que estão em alguns lugares, jogam longe, carros jogam longe, depende muito da escala do furacão. Mas geralmente é isso que acontece com a formação de um furacão. Aí, peraí, deixa eu concluir. Já é terremoto. Então, olha lá, gente, como que ele ganha força? De acordo com o calor que ele possui. Lugares onde tem propensão a acontecer furacões, eles têm abrigos. Então, eles possuem um lugar geralmente embaixo, né? Eles descem e ali está tudo protegidinho, porque eles recebem um aviso, furacão na escala tal. Existe uma escala, depois eu vou mostrar a escala Richter para vocês. Aí, quando eles falam a escala, eles se escondem. E o interessante é que lá embaixo eles têm alimentos, porque às vezes eles têm que ficar alguns dias, né, nesse abrigo. Tem banheiro. Então, tem tudo. É uma casa. É uma mini casa, vamos dizer assim. Mas, como que eles descobrem que o furacão acabou? Espera, só um pouquinho, senão a Bruno não consegue concluir. Aí, gente, eles se escondem lá. E o interessante é que os móveis que eles têm lá, é tudo preso ao chão, né? Então, eles ficam lá. Quando eles saem, eles ficam recebendo avisos
que acabou, que pode voltar, e muitos, quando saem de lá, saem sem casa, de tudo destruído, plantação, então, com certeza. Ainda bem que existem essas casinhas, né? Então, existem essas casinhas Pelo pra menos já vai ter uma bunker. casa, né? Gente, olha lá. Aí, o que acontece? Lugares também onde acontecem furacões e terremotos, principalmente terremoto, nós vamos falar que no Japão é um ponto principal de terremotos, o que acontece? Os móveis são presos ao chão. A cama, ela fica tão presa no chão, e as que eles embutem, porque eles fazem cama de embutir, porque geralmente eles moram em lugares muito pequenos, né? Japão é tudo muito concentradinho. Tanto que se você vê aqueles videozinhos, tem vários videozinhos no Japão, deles fazendo várias coisas para economizar espaço. Tipo, isso. Aí eles, quando eles acabam de dormir, eles embutem a cama. Então eles têm todo esse processo. E tudo é preso ao chão. Porque o terremoto para eles, gente, é muito comum. Nós já vamos para terremoto. Por que é comum? Lembra que eu comentei ontem com vocês que o Japão, gente, olha o som, por favor, que o Japão está bem no centro de 3 placas, no centro não, na extremidade de 3 placas tectônicas. Então, qualquer placa dessa que tiver um movimento brusco, o Japão sente. Por isso que lá o terremoto é muito comum. Nós vamos começar a falar de terremoto, mas antes eu vou ver aqui, gente. Eu queria falar só uma coisinha sobre o furacão. Eu espero um pouco, porque tem gente com a mãozinha levantada. Se a gente quebrar isso, o pessoal não levanta mais a mão. Então, olha lá. Primeiro, Pedro Maestro. Droga, fiquei tanto tempo que eu vou levantar, porque eu esqueci o que eu ia. Vou tentar lembrar aqui. Ah, não, pera, lembrei. 2 dias atrás, teve um tornado em São José dos Campos. Um tornado? Então, Pedro, já teve na Paulista, já em alguns lugares tem, mas teve ali perto do Mercadão, mas são pequenos. Eu tive a oportunidade de ver um ali perto do Mercadão, eles fazem o que? Eles levantam as folhas, é bonito de ver, mas é uma coisa muito simples, né? Não tem nem a relação em relação ao que acontece, não tem nem comparação em relação ao que acontece em outros lugares. E pronto. No Japão, que você disse que todos os tremores acontecem, né? Porque tem 3 placas tectônicas. Isso mesmo. Se tivesse um prédio bem em cima dessas 3 placas tectônicas, esse prédio provavelmente ia cair. Ô Pedro, se você analisar que no Japão, por exemplo, tem prédios, ele está ali, mas ele tem todo um amortecimento, mas tem prédios. Entendi. Porque o professor Cadu falou que quando você está em cima de uma placa tectônica, se estiver exatamente em cima e tiver um terremoto, você vai sentir um tremor muito grande. Porque então, assim... eu fiquei imaginando, se 3 placas... Ele está em cima de 3 placas. Eles sentem o tempo todo algum tremor. Eu vou falar sobre isso. Entendi. Certo? Elô, pode falar. Assim, a gente tava falando, né, sobre a questão dos furacões, eu tava lembrando, lá nos Estados Unidos, as casas são feitas até de madeira, porque quando passa o furacão, não se cai uma tábua, assim, de madeira, vamos né, falar assim, não danifica tanto como se fosse um concreto. Imagina cair um treco de madeira ou cair um concreto. O concreto, verdade, né, até a você morre. Da casa, até a estrutura da casa. Lá, tanto que as águas, o leite, é tudo em galão tipo de cândida, sabe? Parece um galão de cândida. Porque quando eles vencem, eles compram tipo uns 4, uns 6, para já deixar lá no sótão, não. Debaixo da casa, não lembro agora o nome. Porão, sei lá. É debaixo da casa, porque... É bunker. Isso daí. Não, pra mim, bunker é banco, mas tá bom. Vai, vamos. E lá, tipo, normalmente, eu até vi um vídeo e tal sobre isso, que eu gosto de ver essa coisa. Sei lá, eu tenho uma estranha vontade de presenciar isso, mas tá bom. Aí, tipo, e lá, quando isso acontece, mesmo eles ficando lá embaixo, eles sentem, às vezes, alguns, vamos dizer assim, uns tremilinhos por causa da intensidade do furacão. Isso mesmo. Fala, Pedro. Acho que eu esqueci o que eu ia falar. Fala, Isa. Depois você lembrar, você volta, Pedro. Fala, Isa. Então, o tornado, prof, assim,
vamos dizer, um filho do furacão? Porque existem escalas, né, Isabela? Existem escalas. Então, por exemplo, existem tornados fortes também. E existem furacões. Quando eles usam o termo furacão, eles estão usando em relação à intensidade e à velocidade com que ele se desloca. Geralmente, o furacão está sempre acima de 100 km por hora. Sempre acima. E eles vão devastando tudo. Então, mas mesmo assim existe escala. Eu achei que eu tinha colocado uma escala aqui para vocês. Eu vou até anotar, na próxima aula eu mostro por curiosidade, só para vocês saberem. Tá bom? Oi, Pedro, ligou? Fala. Então, Pro, tem como ter mais de um furacão? Como assim, ao mesmo tempo? Não, tipo assim, tá lá no Japão, aí, tipo, em vez de ser, tipo, só um furacão, ser mais de um, tipo, 2 furacões, tipo isso. Pode acontecer. Eu já vi imagens, assim, de ter 2 furacões menores, assim, aí eles se agrupam, formam um só, pode acontecer. Você sabe... Que eu lembro que, acho que em 2019, algum tempo assim, lá no Japão teve mais de um. E vocês sabem que quando você vai comprar, por exemplo, você quer ir para Disney, aí você vai comprar lá o pacote. Se você vai para os Estados Unidos em setembro, é mais barato, porque tem chances de ter furacão. A propensão ao furacão é em setembro. Só que eles avisam, olha, está mais barato o pacote, mas você pode ter, assim, a possibilidade de encontrar um furacão. E se encontrar, a Disney fecha. Eu sei porque eu tenho amigos que foram em setembro e, infelizmente, tiveram essa experiência ruim e eles perderam 3 dias do parque, porque o parque fechou. O furacão não foi tão simples, porque eles ficaram no hotel sem energia. Aí eles foram levados para outro hotel onde se reuniu todo mundo. Olha que coisa louca, hein, gente? Eles ficaram sem energia e ainda tiveram que pagar, porque o pacote não cobre isso. Como eles não podiam vir por causa dos desastres, eles tiveram que pagar 2 dias a mais, 2 diárias a mais, porque eles tinham que esperar liberar o voo para a volta. Então, eles perderam 3 dias de parque. Eu acho que não vale a pena. E lá eles têm todos os esquemas, né? Tipo, tem bagulho no celular que aparece lá que vai ter. Avisa. E eles comentaram que eles estavam assim, gente, olha só, tem que imaginar a emoção. Aí deve ser tão legal. Só um minutinho. Nossa, muito legal, né? Muitas pessoas vão morrer. Que legal, não é mesmo? Tenho vontade, gente. Sei lá, é emocionante. Mas deve ser uma aventura, tipo... Gente, posso falar um minuto? Diz que eles estavam tudo dentro de um salão do hotel. Nossa. E aí, eles avisaram que hora que ia passar, no aplicativo, como o colega falou agora. Aí eles falaram assim, se afastem das janelas. Então, eles ficaram afastados da janela esperando. Diz que, de repente, começou aquele barulhão. Imagina você sabendo, ele está passando agora, o que vai acontecer com a minha vida, né? Meu Deus, é então, diz que ele passou, ninguém teve coragem de chegar perto da janela, mas ele passou, a estrutura do prédio não sofreu nada, nem eles, disse que foi tranquilo, mas assim... E deu uns impactos, uns estilhaços em algumas vidrarias, mas não em todas. Ela falou que ela teve sorte. Por isso que eles pediram para sair. É, isso mesmo. Ela disse que ela teve sorte que o hotel era muito bom, né? Que tinha estrutura para isso. E quando não tem, os outros hotéis têm uma parceria para ir todos para lá. Mas imagina aquela aglomeração, todo mundo junto, isso foi bem antes do Covid, né? E ela teve o azar ainda de ter... Foi pra Disney e perdeu 3 dias porque fecha. Também tem um cara que tem... O triste foi que ela pagou pra ir pra Disney, não foi pra ficar dentro de um hotel esperando um furacão passar. Furacão passar, mas ela sabia. Se então, ela queria ir numa emoção pra... Imagina você jogar por 2 anos pra conseguir realizar seu sonho. Aí você vai lá, tem um furacão e não pode aproveitar, tipo... Então não vai em setembro. Ó, gente, eu quero falar com vocês. Quero falar com vocês da tarefa de casa. A tarefa é o seguinte, são alguns exercícios complementares que eu coloquei para vocês, certo? Que está falando do oxigênio, do dióxido de carbono e das placas tectônicas. Só que tem um porém. Eu segui o conteúdo com vocês e falei de oxigênio, presta atenção no que eu vou falar. Eu falei de oxigênio e falei de dióxido de carbono. Só que antes de começar os fenômenos, a Pro tinha que ter falado de nitrogênio. E eu pulei. Eu vi agora aqui que eu pulei nitrogênio. A questão que fala de nitrogênio, vocês não vão fazer. Entenderam?
Não é para falar segunda assim, Pro, você deu nitrogênio, a gente não viu. Eu já estou avisando. Faça do dióxido, faça do oxigênio, faça outra atividade, mas não é para fazer sobre o nitrogênio. Que a próxima aula, início da aula, eu falo de nitrogênio e vocês vão fazer depois. Vocês entenderam? Então, o exercício complementar, ele foi colocado, se eu não me engano, hoje, para vocês poderem fazer. Não, gente, é lá no portal, certo? Tudo bem? Ah, bom, né, Guilherme? Por favor, meu coração já disparou aqui. Como assim, Pro? O quê? Como assim é no portal? Vai ser algum... Lá na pasta de atividade de Normal, vocês. você entra no portal e tem lá a lição. Isso, a lição tá. está Eu não lá sabia na se era atividade de agenda ou vocês. se era em alguma outra coisa. Não, é no mesmo lugar que a Fran coloca sempre. Lá onde vocês encontram as atividades. Certinho, pessoal? Onde tem as aulas gravadas, né? Oi? Onde tem as aulas gravadas, né? Então, eu não sei se é onde tem as aulas gravadas. É onde... Olha lá. Sim, mas tem exercício proposto no portal. Vai ter em fórum. Isso. Mas tem o exercício proposto. Pessoal... Pro, é que eu queria falar aqui sobre um canal no YouTube que é tipo, o nome do canal é Vírus, né? Que ele mora em Orlando e na frente da casa dele tem tipo um lago assim, mó grandão assim. E teve uma vez que ele gravou um vídeo que teve, não lembro se era um furacão ou alguma coisa, mas foi meio rápido assim. Foi tipo um furacão que foi meio na frente da casa dele assim no lago. É bem legal de assistir. Chama Vírus? Depois a Pro vai ver. Uhum. Quem está perguntando do que eu estou falando? Eu estou falando da lição, Guilherme. A Pro falou que a lição está lá no portal e que não é para fazer a parte que está falando de nitrogênio. Não é para fazer da parte que está falando de nitrogênio. Certinho, gente? Tudo bem? Fala, Rosa. Rosa? Eu queria saber se, tipo, quando tiver um furacão, é possível existir um furacão de fogo? Ixi, eu não tô te ouvindo. O quê? Agora você tá me ouvindo? Tô. É possível existir um furacão de fogo? De coco? De fogo. De fogo. Não, Rosa. De acordo com a nossa atmosfera, não. Tá bom, gente? Beijos, bom final de semana para vocês, gente. Beijos, até segunda. Tchau, Fran. Até segunda.